Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar e é uma alegria ser recebida sempre na sua casa, todo fim de tarde. Você que escolhe assistir ao Consulta ao Doutor nessa faixa de horário, sabe que aqui nós aprendemos juntos todos os dias. O tema de hoje é imperdível e daqui a pouquinho você vai saber sobre o que nós vamos falar. Enquanto isso, já te faço um convite. Vai ligando para cá ou pelo menos anota o número, porque assim que você souber o tema, eu tenho certeza que você vai ter dúvidas aqui, você vai querer participar e perguntar, porque o programa ele é feito para você e também com a sua participação. Você liga para cá, 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886. Participa também pelas redes sociais da emissora e eu te faço um convite para que você fique por dentro. Então siga os perfis, curta as páginas. No Instagram é @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial e o canal da Hit no YouTube é Hit TV, facinho de encontrar. Para descomplicar ainda mais, tem o QR Code que aparece na sua tela. Você aponta a câmera do seu celular para esse quadradinho que está aqui em cima, você vai direto para o nosso canal do YouTube. Se você já estiver por aí, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Você fica sabendo os temas dos programas muito antes através da internet, tá bom? Vamos saber qual é o tema de hoje? Roda o VT. Quando falamos que é importante ter saúde mental, poucas vezes relacionamos aos nossos pensamentos. Nós nunca paramos de pensar, mas como é possível melhorar a qualidade deles? E se ideias mais saudáveis e positivas pudessem melhorar nossa saúde como um todo? Será que isso é possível? No programa de hoje, vamos falar da qualidade dos pensamentos e como ela interfere na saúde e na vida. O Consulta ao Doutor já está no ar. É isso aí, nosso convidado de hoje é o Dr. Igor Duarte, ele é fisioterapeuta, neurocientista, vai esclarecer tudo para nós. Doutor, é uma grande alegria, uma satisfação enorme te receber aqui, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço mais uma vez um convite, eu amo estar aqui na HIT, sempre que você chamar, eu venho. E o tema de hoje é muito legal, né? E agora a ciência tem algumas pistas que podem dizer ou confirmar se realmente os pensamentos têm alguma interferência na nossa vida e na nossa saúde. A gente já sabia que no dia a dia, ter bons pensamentos, a gente já até tinha conversado em outras conversas, outras entrevistas, que no dia a dia a gente percebe, né? Manter bons pensamentos realmente nos alegram mais. Mas o que a ciência traz agora, doutor? Olha só, tem várias pesquisas dentro de várias áreas, uma muito interessante, que é sobre a força muscular. Na verdade, não é uma, são várias pesquisas, né, de anos. Aí tem uma em particular de 2012, uma de 2015, que ela diz o seguinte: se você ficar um período de tempo pensando que está fazendo atividade física, ou seja, você não precisa ir na academia, é só você pensar que está indo à academia, você fecha os olhos e se imagina fazendo os exercícios, isso aumenta a força muscular em mais de 30%. Então, eles ficaram surpresos. Como é possível isso? O seu pensamento, ele de alguma forma, que eles ainda não sabem que forma é essa, os pensamentos, eles conseguem alterar a fisiologia do organismo. E aumenta mesmo a força muscular. Então, o indivíduo, ele fica mais forte. Eles repetiram essa pesquisa anos depois e o resultado é o mesmo, entre 30% e 35% aumento de força muscular. Mas ninguém está fazendo atividade nenhuma, está apenas pensando. Então começou a partir daí a ideia de que será que os pensamentos realmente têm importância na saúde e na vida? A gente ouve muito falar, coachings falam sobre isso, precisa ter pensamento positivo, você precisa visualizar você fazendo aquilo que você quer. Talvez isso realmente tenha um embasamento científico. Perfeito. Agora, doutor, vamos então pensar, você falou até de, não precisa às vezes ir, mas pensar, né? Define o pensamento, então, pra gente, porque a gente consegue direcionar, de fato, tudo o que a gente pensa.
Como é que a gente define o pensamento? Olha só, do ponto de vista psicológico, filosófico, né, então o pensamento são ferramentas mentais que o nosso sistema utiliza para mapear como funciona, como é a realidade externa. Do ponto de vista neurocientífico, os pensamentos são produzidos a partir de um conjunto de sinapses de um circuito específico, né, de um circuito neuronal específico no nosso cérebro. Tá? Agora a pergunta, é possível, vamos dizer assim, controlar os pensamentos, modificar os pensamentos? É possível, não é fácil e envolve uma série de fatores. Não é simples isso. Muitos profissionais falam você precisa ter pensamentos positivos, tenha pensamentos positivos. Então, já tem dados sobre isso, que se você briga com os pensamentos negativos, eles vão aparecer com mais frequência. Então, a ideia talvez não seja você brigar com os pensamentos negativos, mas talvez você mudar a rotina. Então, você faz uma rotina, você tem uma rotina específica que elas conduzem você a certos tipos ou certos padrões de pensamento. E se você muda aquela rotina, você pode mudar os padrões desses pensamentos. E aí, então, você modificar a rotina. Talvez uma rotina ruim te traz pensamentos ruins. Agora, você ir para uma rotina melhor, você já consegue melhorar os seus pensamentos. Então, gira em torno dessa rotina, que obviamente não é simples de mudar. Sobre o cérebro, em que parte do nosso cérebro os pensamentos são formados? Olha só, os pensamentos eles são formados no cérebro inteiro, mas especificamente na superfície do cérebro, que a gente chama de córtex cerebral. E ali onde estão as sinapses, onde os neurônios se comunicam entre si. Então as memórias, elas são formadas ali através dessas sinapses, né? As emoções, elas giram em torno dessas sinapses. E como eu tenho áreas do cérebro relacionadas, por exemplo, ao som, às imagens, né? Todas essas áreas estão envolvidas no processo da criação do pensamento. Então, o cérebro inteiro está envolvido na criação dos pensamentos, né? Mas especificamente na superfície do cérebro, essa área que a gente chama de córtex cerebral, que é onde fica a massa cinzenta. A substância branca do cérebro, mais interna, ela não está envolvida no processo de criação ou processo de pensamentos. Dá para falar sobre quantidade de pensamentos que a gente tem? Sempre falaram disso, né? Inclusive tem uma teoria que diz que nós temos cerca de 50 a 70 mil pensamentos por dia. Eu fui atrás desse dado e ele não está escrito em lugar nenhum, não teve ninguém que computou isso, mas eu descobri uma pesquisa que esses sim, eles contaram a quantidade de pensamentos. Então eles colocaram eletroencefalograma, né, ou eletrodos no crânio das pessoas. Então eles monitoraram padrões de pensamentos. E toda vez que a onda elétrica ela se alterava no monitor, eles sabiam que eles estavam mudando de um pensamento para o outro. A partir daí foi possível calcular a quantidade de pensamentos. E o número de pensamentos que tem hoje, né, o número que a ciência oferece para uma quantidade, né, de pensamentos é 6 mil. Então, as pessoas têm mais ou menos 6 mil pensamentos diários, né? É bem menos do que os 60 mil que eles sugeriam lá na frente, mas ainda assim é um número bastante expressivo. E a gente tem mais pensamentos positivos ou negativos? Dá para saber? A ciência não tem esse dado, mas sempre se especulou que nossos pensamentos eles são mais negativos do que positivos, sempre se especulou, embora não haja nenhuma comprovação científica para isso. Eles acreditam que a maior parte das pessoas tenham pensamentos negativos porque a maior parte das pessoas passam por mais problemas sociais, problemas financeiros, problemas de saúde, problemas familiares. E esses problemas fazem com que os pensamentos negativos sejam mais recorrentes. E é por isso que eles acreditam que as pessoas são mais negativas do que positivas. Mas eu diria que nós nascemos com 50%. Nós já nascemos assim, com 50% de positividade, 50% de negatividade, e elas precisam se equilibrar para a gente viver. Em alguns casos, a negatividade ela se sobressai por questões da própria vida. E aí as pessoas tendem a ruminar os pensamentos negativos
em detrimento dos pensamentos positivos. É como se a gente falasse, não pense em tal coisa, já pensou. Não tem jeito. Né? Quando a situação se apresenta, e eu acho que isso também varia de acordo com o país, o lugar onde se vive, né? E o momento que a gente atravessa, ele gera muito medo, angústia, ansiedade. Esse período que a gente atravessa, será que está mais propenso mesmo? Muito Por mais. mais que a gente se esforce. Muito mais. Eu tenho um esforço muito grande em manter bons pensamentos, em acreditar que tudo vai ficar bem, que vai dar tudo certo, mas não está muito fácil, né? Mas nós somos influenciados, nós somos influenciáveis. Então, o ambiente que você resolve passar esse dia só pensando em coisas positivas. Mas se um colega seu te liga e te dá uma notícia ruim, acabou, foi tudo por água abaixo, vem tudo à tona. Se você abre o jornal e lê ali a primeira notícia, é uma notícia ruim, vai tudo por água abaixo. Tá? Então, por isso que eu digo, não é simples você mudar o padrão de pensamento, você precisa mudar uma rotina, né? Então você fala, ó, eu não quero mais pensar em coisas negativas. Ótimo, é uma escolha sua. Agora você precisa moldar o seu ambiente para que as informações negativas, elas não cheguem até você. De repente é o telefone celular, de repente você abre ali a rede social e já vem logo uma notícia ruim, acabou. Né? Então você precisa, às vezes, até se desintoxicar de redes sociais também. Então, se pudesse dizer uma maneira de controlar os pensamentos, na verdade, mudando a rotina e o ambiente. Isso, mudando a rotina, não é do dia para a noite, você precisa vivenciar essa rotina um período maior, né? E nessas rotinas novas, você cria padrões de pensamentos novos. Então, eu sempre sugiro para as pessoas, faça uma viagem. Se as pessoas fazem viagem, eu vou conhecer a Europa, né? Hoje não é o melhor momento para fazer isso, né? Mas quando possível, faça uma viagem. Você volta com boas recordações e com bons pensamentos. Quando você chega, aí você percebe que os pensamentos de antigamente, eles retornam. Então, o interessante, às vezes, é você ficar períodos maiores nesses locais que lhe dão prazer. Por isso que muitas pessoas têm casa no campo, casa na praia, porque ela consegue, dessa maneira, né, se livrar dos pensamentos mais negativos e nesse ambiente ela tem pensamentos melhores. Então são formas que as pessoas conseguem dessa maneira aí, né, se livrar dos maus pensamentos e ter períodos maiores com pensamentos melhores. Né? Você falou de notícias ruins, então às vezes está no celular, a rede social. Me corrija se eu estiver errada, mas tem até um movimento bem interessante que as pessoas têm feito de você observar e selecionar quem você segue. Porque quando a gente segue alguém, o que essa pessoa posta aparece ali na nossa página inicial, que chama o feed, né? Aparece ali no nosso feed. E às vezes não é uma notícia ruim, mas é alguém que tem uma vida inatingível pra gente, né? Então você está trabalhando ali, é um dia que tá muito calor e a pessoa tá na praia, tá na piscina. Essa realidade não é a nossa realidade, né? Exatamente. Isso também pode fazer parte desse, não para sempre, mas naquele momento em que a gente está um pouco mais fragilizado, por qualquer motivo. Às vezes não é hora de seguir alguém que tem uma vida tão diferente da nossa. Olha, eu acho que é interessante você avaliar as pessoas que você quer para ficar próximas de você. Isso vale para amigos, vale para familiares e vale também para as redes sociais, porque a rede social, embora vocês não estejam ali próximos fisicamente, vocês estão próximos ali. Então, tudo que aquela pessoa faz, tudo que aquela pessoa acredita, isso interfere em você também. Né? Então, a gente precisa se policiar com relação a isso também. A pessoa que eu estou seguindo, ela só posta coisas negativas. Ou ela posta coisas que são extremamente distantes da nossa realidade. Ela é um padrão de beleza que eu sei que eu não vou alcançar nunca. Aquilo ali pode gerar uma frustração na pessoa também. Então a pessoa está buscando um corpo, um peso, né? E ela se espelha naquela pessoa da rede social e ela sabe que ela dificilmente vai chegar naquelas condições por vias normais, né? Porque a gente sabe, inclusive, que essas pessoas têm muita cirurgia plástica, tem muita lipoaspiração
E a realidade de quem está seguindo ali é outra, né? E isso pode causar frustração também, ansiedade, etc. Pode ser estímulo? Pode. Pode ser bom? Pode. Mas quando não está no momento, tem que estar alinhado, né, doutor? Tem que estar alinhado, exatamente. Acho que o equilíbrio aí, e você vai seguir aquela pessoa, ótimo, mas sabendo que aquela é a vida dela, aquele é o padrão de vida daquela pessoa. Pode ser um estímulo e isso pode ser vamos dizer assim, um combustível para você melhorar, para você voltar a estudar, para você voltar a malhar, etc. Mas você precisa saber que aquela realidade é uma e a sua realidade é outra. Isso também é interessante que você saber que, às vezes, aquela realidade da fotografia não é a realidade da vida daquela pessoa também. Foto, a gente trata foto, né? Você escolhe a melhor foto, a gente tira 500 fotos, só posta uma. Porque só uma ficou do jeito que a gente queria, né? E também a vida na rede social é só um recorte da vida, né? Vida perfeita não existe. Também pra gente sempre lembrar isso. Assim como pensamentos positivos para sempre também não existem. A gente precisa dos pensamentos negativos também, não tem jeito. Perfeito. Vamos atender a telespectadora? Vamos lá. Tânia está na linha, fala conosco de Joinville, Santa Catarina. Oi, Tânia, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Tânia. Oi, boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Eu já te escuto, o doutor também, fica à vontade. Sim, eu há 2 anos atrás, eu fui internada no hospital com fístulas no esôfago. Eles, até no momento, eles não sabiam a minha causa, né? Mas, resumindo, eu fiquei em coma 15 dias, segundo meu esposo, e depois fiquei em UTI. Eu tive muito sofrimento. Eu passei, na realidade, foi um verdadeiro milagre que aconteceu na minha vida. Mas eu sofri muito nesse hospital, eu não podia comer nada. E foi assim, emagreci, como engordei, emagreci, foi assim uma tensão muito grande. Graças a Deus eu saí do hospital bem, porque eu não andava mais, fiquei 3 meses, mas eu já não estava andando. Nada, não reagiu, meu rim parou, meu pulmão parou, o coração deu uma parada, mas glória a Deus, voltou a funcionar. E eu pergunto, por que hoje em dia, assim, eu chego à noite, depois de tempo, esses pensamentos vêm até mim, parece-me assim que eu estou com o problema, parece que está voltando, assim, eu fico deprimida, especialmente agora, dia 11 vai fazer 2 anos que eu fui internada. E volto tudo e parece que está voltando o problema. Eu gostaria de saber se é do meu pensamento, eu gostaria de saber o que está acontecendo. Ok. Obrigada, Tânia, pela sua ligação. Obrigada por confiar no Consulta ao Doutor. Doutor Igor, como é que a gente ajuda a Tânia? Vamos lá. Tânia, é normal você ter esse tipo de pensamento por conta da experiência que você vivenciou, tá? Essas experiências elas são muito, vamos dizer assim, agressivas, há uma tendência delas ficarem enraizadas na nossa memória e isso, acredite, para o sistema isso é importante, porque esses problemas que aconteceram com a gente, eles ficam sempre alerta ali na nossa memória, para quê? Para a gente se lembrar daquilo para uma situação semelhante ali no futuro. Então tem um ponto positivo nisso. Agora, isso traz sofrimento, então a gente está sempre sofrendo com isso, volta e meia, essas memórias vêm à tona. É uma sugestão apenas, tá? Eu não posso entrar nesse mérito, acho que é interessante inicialmente você procurar uma ajuda de um profissional especializado, mas uma das formas para você tirar essas informações traumáticas é fazer uma analogia aqui. Você tem um pote cheio de balas vermelhas e você não gosta das balas vermelhas. Então, uma das alternativas é você colocar balas amarelas dentro do pote e, aos poucos, as balas vermelhas elas vão desaparecendo. Essa é uma alternativa, ou seja, você vivenciar novas e boas experiências. Claro que, nesse momento, não é propício para isso, a gente fazer novas viagens, a gente fazer novas aquisições, mas essa é uma alternativa. E eu acho interessante você também, Tânia, procurar a ajuda de um especialista para ele acompanhar você nesse desenvolvimento. Talvez ele consiga, mais de perto, identificar focos ali
e direcionar você para caminhos melhores, para você ter novas experiências e aos poucos eu tenho certeza que isso vai diminuir na sua vida. Vou fazer a pergunta da Ivete, do Rio de Janeiro. Ela conta que perdeu o filho dela vítima do Covid. Eu sinto muito, Ivete, pela sua perda. E desde essa situação ela só chora e tem tido pensamentos muito ruins. Acontece que ela acabou até tendo uma infecção urinária em decorrência de toda essa situação. Ela pergunta, os pensamentos ruins e a tristeza profunda podem atrapalhar até a nossa saúde física e contribuir para o desenvolvimento de doenças? Pode sim. Existem dados sobre isso, claro que não é num período curto. Primeiro, Ivete, né? Ivete, sinto muito pela sua perda, né? E sinto muito pela perda de milhares de brasileiros ao longo desse período de pandemia que nós estamos vivendo. Já tem dados científicos sobre isso, de que o padrão de pensamento que as pessoas têm, elas têm relação com o desenvolvimento de doenças específicas. Tem relatos sobre isso. Por isso que as pessoas estão sempre falando para melhorar o padrão de pensamento, para melhorar o padrão de pensamento. Claro que para você estar vivenciando o luto agora, essa tristeza que a gente parece ser uma tristeza profunda, ela é normal, tá? Ela é normal, faz parte. A dor da perda da mãe, da inversão ali do padrão de vida, né? Normalmente nós estamos preparados para quê? Para os filhos enterrarem seus pais e não o contrário. Ninguém está preparado para isso. Então essa dor que você está sentindo, ela é absolutamente normal. Mas em algum momento essa dor ela vai ter que cessar, a cicatriz, né, vai cicatrizar isso e você vai ter que tocar a sua vida, porque às vezes você tem outros filhos que dependem de você também. Passou um período muito grande de dor, você está sofrendo, você está triste, você precisa procurar uma ajuda especializada. Okay? Vou me preparar para dar um recado, doutor. Eu sei que, inclusive, para todas essas situações, elas sempre esbarram, elas podem esbarrar em depressão, uma tristeza profunda que não vai embora. Essa situação que a gente vive e enfrenta um luto, às vezes é o nosso e às vezes é em compaixão pelo outro, né? Então, parece que estamos meio enlutados mesmo, né? Mesmo que não houve uma perda dentro da nossa casa, na nossa família, a gente sempre conhece. E é triste ver que a situação vai acontecendo, o tempo vai passando e os casos vão virando nomes de pessoas que a gente conhece a história, todo mundo é o amor de alguém, né? É legal lembrar que essas pessoas podem buscar ajuda de psiquiatra, de psicólogo, e que isso não tem nenhum problema. Às vezes, sozinho, a gente não vai conseguir mudar esse padrão de pensamento. Dá uma pincelada nisso enquanto eu chego até lá para me preparar para um recado. Olha, não tem jeito. Nós somos resvalados pela dor das outras pessoas. Nós fomos feitos para sentir a dor das outras pessoas, a não ser que nós estejamos adoecidos mentalmente. Tá? Então, é normal você sentir a dor do seu companheiro, do seu colega, do seu vizinho. Isso associado à sua própria dor, há uma chance muito grande de você desenvolver algum transtorno de comportamento. E aí é importante procurar ajuda especializada, porque é muito difícil a pessoa sair de uma situação como essa sem nenhum tipo de auxílio, de ajuda. Eu vou para o intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre a qualidade dos pensamentos e como os pensamentos podem interferir na nossa saúde física, na nossa parte emocional também. Será que afeta o Alzheimer? Pode acelerar um processo aí de Alzheimer? No próximo bloco. Até já. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre os pensamentos, bons pensamentos, maus pensamentos. Eles atrapalham ou ajudam a nossa saúde física, emocional também. O que está relacionado à doença de Alzheimer, que a gente tem falado tanto aqui ao longo dos últimos anos nesse programa. Aproveita a oportunidade, você liga para cá,
faz a sua pergunta no 0 Operadora 11 3337 5886. Também participa através das minhas redes sociais, @DeniseLuc no Instagram e no facebook.com/DeniseLuc também. Uma oportunidade da gente conversar mesmo depois que o programa termina. Você sugere temas, já faz suas perguntas para as próximas entrevistas, tá? Acho que é bacana também lembrar que eu só consigo te ajudar com a informação sobre o tema que está acontecendo no dia durante o programa. Então, se por acaso eu não vir a sua pergunta durante o tempo do programa, eu não vou conseguir te ajudar depois, apenas numa próxima oportunidade que eu tiver um profissional para responder, tá certo? Doutor Igor Duarte é o nosso convidado, ele é fisioterapeuta neurocientista, está explicando tudo aqui pra gente. Esse momento em que a gente vive, até falei, né, que os números são pessoas que a gente conhece, né, muito próximos da gente, nem tão próximos, mas tem nomes, tem histórias, em algum momento a gente já cruzou com essas pessoas, tem rostos, né? E essa ausência realmente marca muito por uma doença que a gente sabe, né? Nova e todo o caos que provocou. Mas tirando essa situação que realmente chama muita atenção e a gente acaba levando, né, isso adiante, então conta, você sabe quem foi embora por causa do Covid, aí você fala, né, dá notícia para as pessoas que você conhece. Na vida pré-pandemia, algumas pessoas sempre tiveram isso como uma conversa. Então você chegava para conversar e às vezes você até queria dar uma boa notícia para a pessoa. Podia ser a notícia de um casamento para acontecer, de uma gestação, ou às vezes você estava levando o seu filhinho para conhecer uma família e você chegava lá e olha que momento, né? Claro que as coisas ruins sempre aconteceram ao nosso redor. E aí às vezes você nem conseguia dar essa notícia tão boa, porque acho que são alguns perfis de pessoas, né? Elas sempre trazem as doenças, o vizinho que está doente, as partidas, os vizinhos que Deus recolheu. Isso é perfil de pessoa, isso acaba atrapalhando, porque de certa forma, claro, a gente fica triste. Quem tem uma boa notícia para contar também fica triste, mas a gente tem que tentar ter essa leveza, né? Comenta um pouquinho sobre essa situação. Nossa, isso daí parece muito com um personagem de um programa, um humorista, que quando perguntavam para ele sobre alguém, ele sempre falava que morreu, todo mundo morreu. E existe esse perfil de pessoas que só te traz informações negativas. Ou ela mesma está com um problema que não se resolve nunca. Em geral, essas pessoas que sempre têm doenças, que estão sempre ruins, que estão sempre para baixo, essas pessoas, elas inconscientemente, elas querem estar doentes, tá? Porque quando elas estão doentes, elas têm a atenção das outras pessoas. Então são pessoas extremamente carentes e o único meio que ela encontra de receber a atenção de uma outra pessoa é ficando doente. E aí então essa pessoa, ela aprende isso. Aprende, se eu me fizer de coitadinho, alguém vai vir me dar um abraço. E ela carrega isso para a vida. Por quê? Para ela tem uma vida normal. Eu não vou procurar ajuda especializada porque eu estou bem, eu me sinto bem, eu estou normal, o problema é sempre com você. Mas ela não percebe, porque aquilo é a rotina dela. Ela não percebe o quão negativa ela é. E o interessante é que as pessoas tendem a se afastar. As pessoas não gostam, né, de pessoas que só dão notícias trágicas. A não ser que você também goste de notícias trágicas. E aí vocês ficam competindo quem tem a pior notícia. E dá um tema perfeito, né? E perfeito. Acredite, isso existe. O telespectador está assistindo agora, já deve estar imaginando. Falou, nossa, eu conheço alguém com esse perfil. Então são pessoas que gostam ou que são carentes e gostariam de ter a atenção das pessoas. Por isso que elas perpetuam essas informações ruins. Quando você vai levar uma informação muito boa para ela, vou levar meu filho que está nascendo. A recepção não é a das melhores. Às vezes você fala assim, era melhor nem ter levado a informação. Isso mesmo. São pessoas que podem adoecer por conta disso também, né? Olha, na verdade elas querem esse ganho secundário, mas...
há anos atrás, se a gente falasse uma coisa dessa, alguém ia falar assim, mas espera aí, você tem base científica para isso? Não, não tinha, né? Então, a gente apenas acreditava que se você tem pensamentos negativos, se você é uma pessoa muito negativa, diz aí a crendice popular, você pode atrair coisas ruins para vocês. A crendice popular diz isso. A ciência não tem como comprovar se isso é possível ou não. Agora, ano passado, eles publicaram uma pesquisa, mas vai muito de encontro a isso. Eles deram questionários para as pessoas responderem, né? Sabe aquela história do copo, o copo que está com a metade de água? A pessoa que tem pensamentos positivos vai dizer que eu tenho um copo com água pela metade. E a pessoa negativa vai dizer que eu tenho um copo faltando a metade de água. A água está ali, é o ponto de vista da pessoa. Se você é mais positivo, você vê de um jeito. Se você é mais negativo, você vê de outro. Ao responder um questionário, eles identificaram o perfil dessas pessoas que são mais positivos ou mais negativos. E eles fizeram uma descoberta impressionante, né? Abre uma nova janela para o diagnóstico e talvez também para o tratamento de uma doença que ninguém sabe de onde vem exatamente, que é a doença de Alzheimer. Eles descobriram que as pessoas que têm um perfil de pensamentos negativos, eles têm a maior produção da proteína tal e da proteína beta-amiloide, que são as proteínas que vão se ligar nos neurônios, que vão matar os neurônios. É a base para a doença de Alzheimer. Então, estaria aí, será que os pensamentos negativos, eles realmente têm esse poder de acelerar a produção dessa proteína tal e dessa proteína beta-amiloide? Olha, é o início ainda, então é o primeiro trabalho que correlacionou isso, mas isso abre inúmeras janelas. Talvez, a gente sabe que a doença de Alzheimer ela é multifatorial, tem uma série de fatores associados, inclusive fatores hereditários. Agora tem mais um, padrão de pensamento. Então, quando eles me perguntam, doutor Igor, como que eu posso prevenir a doença de Alzheimer? Eu falo, eu não posso garantir, mas você precisa dormir muito bem, se alimentar muito bem, se exercitar, você precisa fazer cursos, viajar. E agora eu tenho um outro fator para você. Você precisa ter bons pensamentos. Se você tiver bons pensamentos, você minimiza a chance da formação dessas proteínas que vão matar os neurônios do seu cérebro. Está relacionado aos pensamentos. Agora a ciência já tem, embora seja o início, mas a gente já tem uma base científica para a relação entre pensamentos negativos e associação com doenças. E eu acho que já é uma descoberta fabulosa, porque a gente tem pouca ferramenta, né? A gente sabe que tem que fazer atividade física. Eu acredito, eu tenho para mim um pensamento de que agora essa geração que se cuida mais, faz mais atividade física, também é uma geração que tem mais estudo, né? Então a escolaridade é maior e eu acho que isso influencia relação, bastante, né? Influencia sim. Pode ser que a gente melhore, mas isso a gente tem que esperar viver para ver, isso, né? Esse é um estudo de longa data, né? E a gente vai coletar essas informações lá na frente. Mas esse é um ponto interessante que você abordou também. As pessoas que vão estudar, as pessoas que vão aprender um instrumento musical, não é fácil aprender a tocar um instrumento musical, falar uma segunda língua. A chance da doença do Alzheimer aparecer diminui. Então, associe tudo isso à melhora do seu padrão aí, da qualidade de vida, né? Aumenta a chance de você viver até os 90 sem nem rastro da doença de Alzheimer por perto. Fabiana, de Belo Horizonte, Minas Gerais, conta que perdeu 3 familiares com Covid. Eu sinto muito, Fabiana, as suas perdas. Tá sentindo? Claro, uma tristeza profunda, doutor. Ela te pergunta o que essa tristeza pode acarretar para a saúde e a vida dela. Fabiana, nesse momento, não vai acarretar em nada, porque faz parte, tá? Um cérebro saudável, a única resposta que ele pode ter a uma perda é ficar triste, tá? Isso é absolutamente normal. O que não pode é você ficar triste para sempre. Se você tiver um período acima de um mês sentindo essa tristeza profunda, sentindo que não tem jeito, você precisa procurar ajuda especializada. Eu não posso dar nenhuma dica para você sair dessa situação, você precisa desse auxílio, tá?
Mas se o período não estiver aí em torno dos 30, 40 dias, eu digo para você, isso é absolutamente normal, a sua vida vai retomar lá na frente. Eu espero que você consiga sair dessa situação de dor, né? Ficarão as cicatrizes, mas você precisa ir adiante, ok? Passou desse período, sentindo essa dor, você está sofrendo, precisa procurar ajuda especializada, precisa procurar um psiquiatra ou um psicólogo. Okay? Marina, aqui de São Paulo, conta que não consegue dormir, doutor, de jeito nenhum. Ela fica pensando, não consegue relaxar para dormir. Dorme 1 hora, acorda e também fica assim, pensando e pensando. Não tem uma noite em paz. O que posso fazer? Olha só, esses pensamentos atrapalham demais o nosso sono. Por quê? Esses pensamentos que são negativos, eles estão sempre te lembrando de um problema X e de um problema Y. Então, é possível que você, antes de dormir, coloque no papel, escreva sobre esses pensamentos, sobre esses problemas, que os pensamentos estão recorrentes ali. E trace pelo menos uns 3 ou 5 objetivos para resolver aquele problema. Toda vez que você fizer isso, você não vai diminuir o problema e você também não vai diminuir essa voz que fala, mas toda vez que essa voz, esse pensamento vier, você tem em mente 3 ou 5 possibilidades para resolver aquele problema. Então, tem uma chance desses pensamentos irem diminuindo, porque à medida que você escreve sobre ele, que você está falando sobre ele, né? Às vezes você pode falar sobre esses problemas com outra pessoa, você minimiza ele, essa voz que fala alto aqui dentro da sua cabeça, há uma tendência dela diminuir a intensidade e aí você consegue ter, né, um período aí de menos estresse por conta dela e você consegue dormir. Não consegui, doutor, fiz isso que você falou, não consegui. Tem jeito, procura uma ajuda, você não pode ficar sofrendo, ok? E não dormir estressa muito a gente, a privação de sono é terrível, né? E isso aumenta a chance de desenvolver doenças lá no futuro, então precisa dormir. Tem telespectadora na linha, a gente conversa agora com a Cláudia, de Presidente Prudente, interior aqui de São Paulo. Oi, Cláudia, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde. Seja bem-vinda à consulta ao doutor, a gente já te ouve. Então, é que eu fiz uma ressonância magnética e aí deu atrofia no cerebelo. Ok. Aí eu perdi a memória, não conseguia andar, dá dor de cabeça forte, mas eu estou em tratamento ainda. Ok. Fiz fisioterapia para voltar a andar, tratamento para voltar a entender as coisas. Obrigada, Cláudia, pela sua pergunta, obrigada pela confiança no consulta. Doutor, como é que a gente ajuda a Cláudia? Olha só, o cerebelo é uma parte do encéfalo que controla os movimentos voluntários. Então, tem uma relação com o que ela falou, que tem problemas relacionados à marcha. Precisa fazer fisioterapia para retomar a marcha, porque se houve uma perda de neurônios ali no cerebelo, precisa estimular, né, para o sistema nervoso fazer novas conexões e retomar a marcha. Agora, não tem relação, né, direta com a memória. Então, precisa voltar no seu clínico para ele investigar o problema da memória, tá? Que é uma outra parte do cérebro relacionado, essa que a gente chama de memória episódica. Eu não lembro das coisas, aí não tem relação com esse cerebelo. Precisa investigar mais, mas não tem jeito, precisa fazer a fisioterapia direitinho lá como manda o seu fisioterapeuta. Tenho certeza que você vai melhorar muito. Vou aproveitar que o doutor é fisioterapeuta, nessas situações o médico costuma pedir, doutor, é praxe, 10, 20 sessões, mas geralmente ele vai de 10 em 10. Se você não volta ao seu médico e ele não renova o seu pedido, aí você fica sem. Se bem que o fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato, você não precisa ter encaminhamento médico, mas por questões de burocracia e às vezes para fazer dentro do convênio, você só consegue mesmo com esse papel. Mas se ela não está bem, não é para parar a fisioterapia. De jeito nenhum. Ah, mas a consulta com o meu médico é só daqui a 30 dias. Você procure o seu fisioterapeuta e continue. O seu fisioterapeuta, ele tem total liberdade, ele está amparado por lei em fazer o diagnóstico fisioterapêutico
e o tratamento independente do pedido ou de algum tipo de satisfação do médico. Embora esses dois profissionais, eles precisam andar em conjunto para atingir o bem comum, que é a saúde do seu paciente. Excelente. A gente já falou aqui um pouquinho das emoções e dos pensamentos, mas está relacionado, né? Porque os pensamentos, eles são influenciados demais pelas emoções. Então, você ouve, por exemplo, uma música que te traz boas recordações, dali para frente você tem bons pensamentos, né? Se você lembra de uma boa viagem que você fez, você tem, dali para frente você tem bons pensamentos. O oposto também é verdadeiro. O oposto também. Se você ouve uma música que lhe traz más recordações, você vai piorar o padrão do seu pensamento. Mas, em geral, as emoções, elas ditam muito o padrão dos nossos pensamentos. E aí é interessante que você pegue aí uma estrada e vá para o campo, que você vai para a praia, para você provar dessa sensação boa que a vida oferece, para você formar bons pensamentos. Dali, e isso é interessante, né, uma série de fatores. A gente está falando da saúde agora, mas você tem boas ideias quando você está pensando positivo, quando não tem aquela voz te acusando, te lembrando de alguma coisa ruim. Você tem energia para produzir, né? Às vezes você tem um problema, mas o problema é muito sério. Então você precisa dar um passo atrás, né, para enxergar aquilo de uma outra maneira. Vá para o campo, vá para a praia, passe um final de semana, se você tem condições, num hotel, livre de todos aqueles pensamentos e de todos aqueles problemas. Eu garanto que você vai chegar na segunda-feira ou depois de um período de recesso de descanso, você vai chegar com muita energia para resolver aquele problema que ele parecia ser muito grande, mas ele não é muito grande. Ele é um problema pequeno, você que estava em um ângulo que enxergava ele grande demais. Perfeito. Uma pessoa doente que passe a ter pensamentos positivos, doutor, ela pode se curar? Olha, a ciência não tem base sobre isso, talvez nunca tenha, mas a gente conhece do dia a dia pessoas que conseguiram se livrar. Então a gente fala muito de ciência, a ciência. A ciência tem dados controversos. Então, com relação à própria doença Covid-19, a gente ouve falar, o tratamento X é bom. Aí vem um outro cientista e diz, não, esse tratamento não é bom, a gente precisa ver a ciência. O outro também disse que precisa ver a ciência. Então, existem dados científicos sobre isso. Não há dados científicos sobre você pensar positivamente, você vai melhorar uma doença. Talvez nunca tenha, porque é muito difícil fazer uma pesquisa. Perfeito. Então, a gente não pode pegar um grupo de pessoas que tem uma doença X e colocar uma pessoa para tomar um remédio, né, que a gente sabe que tem uma eficácia, e um outro grupo colocar ela para ficar pensando coisas boas. Não pode fazer isso, né? Comitê de ética nenhum vai aprovar um trabalho sobre isso. Então, talvez a gente nunca tenha esse dado, né? Mas a gente sabe, ou a gente ouve falar que as pessoas melhoraram. Agora, tem um detalhe interessante, que a ciência já tem dados sobre isso. É que a pessoa que está fazendo um tratamento, pode ser um tratamento contra o câncer, e essa é uma pessoa que tem pensamentos positivos, uma pessoa positiva, essa é uma pessoa que o tratamento evolui melhor. Ela responde melhor, né? Responde melhor, isso já há dados sobre isso. E só isso já é o suficiente para a gente indicar que as pessoas tentem mudar o padrão. A questão da fé também, né? A fé, então, a fé, existem dados sobre a fé também. A fé, ela causa no cérebro o que a ciência conhece como efeito placebo. O efeito placebo, o que é? Você oferece para aquele paciente um comprimido de farinha, por exemplo, ou de açúcar, que ele não tem efeito nenhum. Aquela pessoa consome acreditando que ele vai ter um efeito e aquele medicamento tem o efeito, mas ele não tem química nenhuma. O que é? É um sistema que o nosso organismo tem de autocura. Já existe isso. Então, não existe uma pessoa que é negativa e tem a fé. Isso não existe. A fé está relacionada a pessoas que têm pensamentos positivos. Essa pessoa, a fé dela tende a ser maior, né? Diz a história bíblica da fé do tamanho de um grão de mostarda. Então, existe dimensões de fé também. Quanto maior a sua fé, maior a sua chance de acontecer a cura. Eu não posso provar que isso seja verdade, eu não tenho dado científico para isso, mas eu acredito piamente nisso. Que se você tiver fé, você consegue curar qualquer doença.
popularmente tem até uma história que o pessoal fala. Então, 2 pessoas que estavam no hospital, uma estava ótima, mas os médicos entravam e diziam: sua condição é muito ruim, você não está evoluindo bem, olha, não vai ter jeito. Mas a pessoa estava bem fisicamente, a saúde dela, ela estava ótima, mas todo mundo que entrava ali dizia quão ruim ela estava. E no mesmo quarto ou ao lado, uma pessoa muito doente, mas todo profissional que entrava ali dizia: o senhor está ótimo, pode levantar. O senhor está ótimo, está bem, olha, melhorou muito, tá? Daqui a pouco o senhor vai para casa. A pessoa de fato melhorou e o outro não tinha doença nenhuma, adoeceu. Eu estou rindo aqui, me desculpe. É porque essa história, uma das minhas palestras, eu tenho um vídeo que explana exatamente isso. Então, você fazer a pessoa acreditar que ela está saudável, que ela é saudável, e ela melhora. O contrário também é verdadeiro, né? Se você acreditar que está doente, há uma chance, talvez não de você adoecer, mas de você desenvolver aqueles sintomas, tá? Então, se você está num ambiente onde todo mundo está tossindo, e principalmente nesse momento aqui, há uma chance de você sair daquele ambiente com a sensação de tosse também. Porque nós partilhamos a sensação das outras pessoas. Não tem para onde correr isso. Nós fomos feitos assim, para partilhar os sentimentos das outras pessoas também. Então, se você acreditar, diz aí, tem o ditado do Henry Ford, tem mais de 100 anos, se você acha que você pode, né? Se você acha que você não pode, dos 2 jeitos você está certo. Se você acha que você está saudável, ou se você acha que você não está saudável, também, dos 2 jeitos você está certo. Não dá para negligenciar a saúde, né? Você não faz exame nenhum, você diz: eu tô ótimo, aí não vai dar certo. Mas a nossa parte a gente faz e manter os pensamentos bons, né, doutor? Mas chama muita atenção essa coisa do Alzheimer, sabe? De que os pensamentos ruins poderiam predispor ao Alzheimer, porque a genética ela é muito importante e é difícil quem não tem alguém na família que esteja vivenciando ou histórias de que já vivenciaram. E até décadas atrás, quando essa demência senil não tinha esse nome, onde não fazia diagnóstico, às vezes chamava a pessoa de louco, louca, né? Contava ali que a pessoa faleceu e falecia muito jovem, né? Porque a expectativa de vida era muito menor do que hoje. Uma avó ficou louca, a minha avó ficou louca. Não era isso, né? Esse é o relato que nós temos da nossa família para trás. Não havia um diagnóstico, não havia nem ferramenta para isso. Né? Hoje a gente tem uma série de ferramentas, tem exames para rastrear isso. E a cada dia a ciência chega com novos dados para, vamos dizer assim, aumentar o arsenal dos clínicos para, quem sabe, a prevenção e também o tratamento e, quem sabe, né, no futuro, a cura dessa doença, que é uma doença muito triste. Você contou que não tem como a gente só ter pensamentos positivos. O pensamento negativo, ele existe, até porque ele está muito ligado aos fatos, às circunstâncias, e é impossível ter uma vida perfeita, né? Mas tem algo de bom em ter pensamento negativo? Pois é, eles acreditam que os pensamentos negativos que nos afastam dos perigos da vida. Tem um dado interessante sobre isso. Eles investigaram crianças e as crianças que eram mais positivas, né, na fase adulta, essas crianças, depois que se tornaram adultos, um número maior de acidentes e de acidentes fatais. Então, eles acreditam que esse excesso de positividade, ele pode fazer com que essa pessoa não enxergue situações perigosas. Então, você ter pensamentos negativos, eles são importantes para a manutenção da sua vida, para evitar que você tenha um acidente. Ninguém deve ser positivo demais ao ponto de eu vou fechar meus olhos e atravessar a avenida e carro nenhum vai me atropelar. Isso, você corre um risco tremendo. Então, aí vem o quê? Um pensamento negativo, como parte boa da história, dizendo não faça isso, porque se você fizer isso, aumenta a chance de acontecer um acidente. Então, a gente precisa ter os pensamentos negativos também. Existem pessoas que não têm pensamento negativo? Existem. Essas pessoas, elas não sabem, mas elas estão adoecidas também, precisam de ajuda. Raramente algum psicólogo vai tratar, né? Mas existe a pessoa que tem a mania, que
tudo para ela está bem. Tudo. Pode estar caindo um meteoro no planeta e ela enxerga aquilo como uma coisa boa. Eu vou para o intervalo. No próximo bloco tem mais perguntas dos telespectadores chegando aqui, também falando sobre a dificuldade de passar e vivenciar o luto. E a pandemia trouxe uma realidade muito diferente com as perdas, né? Então você não pode visitar no hospital, você não pode acolher, você não pode ajudar. O melhor é a distância e a gente não está acostumado a passar por essa situação que já é tão difícil, sem despedida, sem os rituais, né, que faziam parte de todo esse processo, como o velório, por exemplo, né? No próximo bloco a gente aborda tudo isso e muito mais. Até já. Nós estamos de volta hoje falando sobre os pensamentos e a qualidade deles e como isso interfere na nossa saúde física mesmo, na saúde emocional também, como é que isso muda e interfere na nossa vida. Dr. Igor Duarte é o nosso convidado, ele é fisioterapeuta e também neurocientista, explica tudo para nós. Doutor, a gente vive hoje um momento em que, claro que a gente tem medo de contrair o vírus. Então a gente se protege da maneira que é possível fazer, a gente sempre espera que quem está na rua é porque realmente precisa, poupa quem a gente pode, né? Vai ao mercado só um integrante da família. Antigamente a família inteira, o supermercado exatamente. Era um passeio ir ao supermercado, né? Hoje acho que seria um grande estresse ir com crianças, por exemplo, ao supermercado. Esses dias eu estava até na rua porque eu precisava, eu saio para trabalhar, né, todos os dias. E aí uma mãe estava com as duas crianças e uma era menorzinha, a mãe falava, não põe a mão no olho. É muito difícil isso, né, para as crianças. Se a gente já tenta se monitorar, e logo lá no comecinho da pandemia, diziam que a gente colocava as mãos no rosto não sei quantas vezes numa hora, né? Então hoje a gente evita ao máximo, vai se policiando, vai entendendo, né? O rosto às vezes ele coça e a gente se concentra e passa, né? Para não ter que tocar. A gente vive esse momento muito difícil e de medo de contrair esse vírus, mas não só ele. Os outros vírus também, né, que estão por aí, enfim, a gente se protege, mas a gente tem medo de adoecer. A morte ficou muito perto da gente e a gente passou a pensar nos outros riscos que de repente a gente corria e nem sabia que estava correndo. Quem só pensa em doença? A pessoa não sai de casa porque tem medo de ficar doente. Como é que muda isso, se é mais difícil nos dias que a gente vive hoje? Sempre teve a pessoa que pensou muito em doença, né? Isso. Então, o indivíduo, tem até um nome para isso, né? O indivíduo que só pensa em doença ou só pensa que está doente, enfim. Esse indivíduo que já não gostava de sair de casa, agora é que ele acha, agora eu tenho uma justificativa, se eu sair eu vou contrair a doença. Tem um perigo aí. Primeiro, os pensamentos. A pauta do nosso programa hoje, ele só tem esses pensamentos de doença, pensamentos de coisas ruins. Então, ele sentiu uma coceira, é a doença, então essa doença. Falou na televisão que perdeu o cheiro e eu não estou sentindo mais o cheiro de casa suja, então eu estou doente. Tudo ele vai girar em torno daquela negatividade ali. O outro ponto negativo é o quê? Esse indivíduo não quer mais sair de casa para praticar exercício físico e o básico, que é tomar o banhozinho de sol dele. Já tem estudo científico correlacionando as pessoas que têm a Covid no estágio mais agressivo com a baixa concentração de vitamina D na circulação. E a vitamina D o nosso organismo produz quando a gente recebe a radiação solar. Então a gente precisa sair o mínimo de casa. Eu moro no apartamento, eu não quero sair do apartamento. Ótimo, mas você precisa pegar o sol ali na varanda. Você não pode ficar isolado sempre. A doença, ela existe, ela é letal, os números mostram isso, né? Não é uma doença simples, não é uma coisinha simples como disseram por aí, mas essa doença,
até onde se sabe, ela é contraída no contato físico muito próximo com uma pessoa contaminada. Então você na janela da sua casa dificilmente vai contrair a doença. Então, sair da porta de casa, estou pegando o sol, vou contrair a doença. Pelo menos não são esses os dados que eles estão sugerindo. Você precisa, né, se conscientizar, às vezes se você não se conscientiza, a família precisa se conscientizar disso e levar o ente familiar para pelo menos tomar os banhozinhos de sol ali. O indivíduo que fica muito sentado precisa ficar em pé, às vezes, não precisa fazer as caminhadas, mas ele precisa sentir a carga, o peso da gravidade para a saúde dos ossos e para a saúde dos músculos. A pandemia logo passa e você tem problema de osteoporose, você tem problema de sarcopenia, que é fraqueza muscular, tá? Não é o ideal. A gente torce que a pandemia passe logo, que você esteja, né, íntegro no pós-pandemia. Quem teve vantagem, está em vantagem, quem tem um pedacinho de terra para passar o fim de semana, né, doutor? Que você pode ficar ali só com o seu núcleo familiar mesmo, você não chama mais ninguém, né? Não vai aglomerar também na sua casa de campo, porque a ideia não é essa. Você vai só com as pessoas que realmente moram com você, mas e você tem ali um pouquinho mais de liberdade, né? O quintal é seu, hoje a gente mora muito em apartamento, né? Eu moro em apartamento. Então faz uma grande diferença aquele quintalzinho ali que você achou quando você mudou da casa para o apartamento, você achou que sua varanda ia dar conta daquele ar fresco que o quintal traz, né? Não tem nada como morar numa casa. Um quintal próprio, né? Um quintal perto. Vou sair agora da minha cozinha, da minha sala, deixa eu fazer minha caminhada pelo corredor do quintal de casa. Né? É isso. Faz uma diferença. Então eu acredito que quem mora em casa nesse momento tem uma pequena vantagem de quem mora no apartamento, que se quiser fazer uma atividade precisa descer até enfim, o condomínio e às vezes tem que compartilhar com outras pessoas, às vezes pode aumentar o número, tem que ficar pensando no horário. Aí quem mora na casa, que tem o seu quintalzinho aí, está realmente na frente. Antônia, de Fortaleza, no Ceará, conta que perdeu o filho dela durante a pandemia, só sabe chorar, está muito mal. Como lidar com o luto? Antônia, meus sentimentos para você, eu sinto muitíssimo a sua perda. Meu coração fica partido quando eu leio mensagens como essa e sinto a dor das outras pessoas que passaram e passam por esse momento, estão passando, enfrentando essa dor e nunca escreveram aqui para nós e estão nos assistindo. Toda a minha solidariedade nesse momento tão difícil. Acontece que o luto agora, ele tem um momento diferente, né? A gente não conseguiu acolher o doente, a gente não conseguiu se despedir, não tem mais velório, que era um ritual, né? Importante para montar aquele momento, né? Para a gente absorver e entender o que se passou. Desde os humanos primitivos, que têm relatos, todos esses humanos primitivos de 10, 15 mil anos, até 50 mil anos, há relatos de que há sinais de rituais, né, fúnebres. E talvez em todo esse período, esse seja o momento mais distante, né, mais próximo da morte, mas mais distante do ente querido que nós perdemos, muito por conta da ausência, né, do ritual que é o funeral. Então as pessoas estão sofrendo além da conta, porque era um momento da despedida, né? E aí muitas vezes você não acompanhou a evolução do seu ente querido no hospital, ele ficou algum tempo internado e ele veio a óbito, você não pôde ter contato com ele de forma alguma, você não pôde se despedir. Então muitas pessoas estão sentindo isso. Antônia, eu sinto muito por isso, tá? Eu sinto muito pela sua perda, por você. Eu só posso dizer aqui que eu espero muito que essa dor, ela diminua logo, né? Ela diminua logo. Se você passar por um período maior do que um mês sentindo essa dor, isso é um sinal de que você precisa procurar uma ajuda especializada. Não necessariamente você precisa ir no consultório de um psicólogo agora, existe a possibilidade de tratamentos remotos, mas não fique com a dor, procure ajuda se isso estiver acontecendo com você.
E claro que a gente está falando da qualidade de pensamentos, ter bons pensamentos, atravessar esse momento, não dá para pensar em outra coisa nesse momento, né, doutor? Muito difícil. Tem jeito. E esse momento faz parte do processo, o luto faz parte. Precisa enfrentar isso. Como todos os pensamentos ruins, se livrar dele, né, é como colocar a sujeira para debaixo do tapete. Qualquer pensamento ruim, você precisa enfrentar esse pensamento, né? Eu dei uma dica sobre você escrever. Coloque ali todos os seus medos no papel, escreva sobre os seus medos. Escrever sobre os seus medos faz com que você enfrente ele cara a cara com o seu medo. Toda vez que uma pessoa enfrentou um medo que ela tinha, ela percebeu que aquilo que a amedrontava era menor do que ela achava. Ou seja, ela se tornou melhor. Então, para as pessoas que têm muitos pensamentos negativos, que têm muitos medos, faça uma lista de todos os seus medos, né? E coloque na frente as possibilidades para você, se é que aquilo um dia vai chegar. Porque tem um dado interessante, né, de um autor americano, que ele diz que entre 85% a 90% das coisas que você teme nunca vão acontecer. Então, as pessoas gastam muita energia tendo medo de coisas que jamais vão acontecer. Eu tenho medo de andar de avião. Vê a estatística, né? Quantos acidentes automobilísticos tem num dia, né? Todos os dias tem. E acidentes de avião? Nunca tem um, né? Quando tem, aparece no noticiário. Então, a chance disso acontecer é muito pequena. Eu tenho medo de andar de avião, né? É uma coisa que dificilmente vai acontecer com você. A chance disso acontecer é remotíssima. Eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, vou deixar uma pergunta aqui. Se for depois um tema que vale a pena e renda, a gente fala mais depois, eu volto aqui. A gente sabe que o TOC é o transtorno obsessivo compulsivo. Uma das características dele são os pensamentos obsessivos, né? Então, a pessoa tem que seguir ali um padrão de comportamento, o pensamento não deixa a pessoa fazer diferente. Agora a gente está vivendo uma situação em que a lavagem das mãos precisa ser mais frequente, mas tem gente que tem uma doença relacionada a isso, que você tem que seguir um padrão, lavar 2, 3 vezes a mão em seguida, e você tem até um filme que retrata isso, e cada vez que o ator vai lavar as mãos, ele pega um sabonete diferente, então ele mal usa o sabonete, ele já joga fora, porque o sabonete ficou sujo depois que lavou as mãos, né? Então, as mãos ficam feridas. E isso acontece com outras situações. Eu só usei a questão da lavagem das mãos aqui só para ilustrar. Esses pensamentos obsessivos, o transtorno obsessivo compulsivo, qual que é a diferença? É que a pessoa que tem os pensamentos tidos aí como negativos, ela consegue viver, ela se socializa. Agora, a pessoa que tem o TOC, essa é uma pessoa que ela não consegue fazer uma outra tarefa se ela não seguir aquele ritual pregresso. Então, ela não tem pensamentos negativos, ela só tem um tipo de pensamento. Essa é a base, assim, a grosso modo, a diferença entre as pessoas que têm os pensamentos negativos e o indivíduo que tem o transtorno obsessivo compulsivo. Doutor, tem várias perguntas ainda para te fazer. Esse tema rende muito, né? Gostoso, porque nós somos cheios de pensamentos e a gente quer canalizar isso sempre da melhor maneira, né? Entender como que isso traz repercussões aí para a nossa vida, para a gente conseguir melhorar. Você falou então do TOC, dos pensamentos negativos, e ajudar ao próximo. Melhora também as nossas emoções, nossos pensamentos? Olha, esse é um dos melhores remédios para você melhorar o seu humor, a sua autoestima e os seus pensamentos. Ajudar as pessoas. E o ajudar as pessoas, eu não estou me referindo a você pegar tudo que você tem e doar para as pessoas. Não, um detalhe simples. Quando você ajuda uma pessoa que tem dificuldade a atravessar a rua, se você já fez isso, lembre o quão positivo você se sentiu. Eu tenho uma experiência muito interessante com isso. Há alguns anos eu estava no metrô aqui em São Paulo e uma senhora estava ali na escada rolante. Vai, não vai, vai, não vai. E eu percebi a dificuldade dela. Então eu ajudei ela a subir
e ela foi segurando aqui do meu braço. Lá em cima ela me deu um abraço, me deu um beijo, né? Eu fui embora com aquele sorriso no rosto, sabe? De que eu tinha feito uma boa ação e recebi uma grande recompensa, um abraço e o beijo daquela senhora. Foi muito bom. Isso fez tão bem para mim que eu estou lembrando aqui para contar para vocês, né? Então, ajudar as pessoas, seja o mínimo, isso faz um grande bem para a nossa autoestima e nossos pensamentos. As pessoas costumam achar que para ajudar você precisa fazer um enorme movimento, né? E às vezes, como é que a gente sabe que você pode ajudar? Tem que observar quem está do seu lado. Às vezes a pessoa que está ao seu lado precisa de uma ajuda no mercado, alguém que não sabe ler, por exemplo, quer saber ali o rótulo de um alimento, quer que você fale, alguém que não enxerga bem, esqueceu os óculos. São várias situações que, se a gente observar, a gente pode se colocar para ajudar. A pessoa fica muito intimidada, às vezes, de pedir essa ajuda, né? Não, fica. As pessoas têm um receio, porque elas têm esse receio da negativa da outra pessoa. Então, às vezes, ela até já passou por isso. Então, é melhor ela pensa, né, ficar sofrendo aqui do que pedir ajuda, né? Então, às vezes, a gente identificar isso, ajudar a pessoa. Olha, faz um bem para a pessoa, mas faz um grande bem. Existem dados científicos sobre isso. Tem uma área do nosso cérebro relacionada ao prazer que ela fica hiperestimulada quando você ajuda uma pessoa. Isso é bacana da gente se manter alerta. A gente passa a vida, às vezes, na correria, né? E alguém quer te perguntar alguma coisa ali, que é uma informação até do lugar, um lugar que você conhece, que você já trabalha, né? Já está ali, você vive ali. E a gente fica buscando, né? Quando eu preciso de uma ajuda, eu fico buscando nos rostos. A gente está tão receoso ultimamente que a gente... amigável, né? A gente nem pergunta nada, mas você fica buscando nos rostos quem está aberto ali para te ajudar, né? Você fica buscando alguém que de repente está sorrindo. Agora a gente não consegue ver os rostos das pessoas, mas também a gente aprendeu a falar com os olhos agora, né? Então, o problema das máscaras ela está atrapalhando a comunicação, porque acreditem, a gente ouve melhor com os olhos do que com os ouvidos. Então, não tenho a menor dúvida. As pessoas estão falando assim, não, eu não entendi, fala mais alto, porque nós perdemos a referência labial. Então, nós ouvimos o movimento que a boca faz. De fato, a gente fala, não estou escutando bem porque estou de máscara. É isso mesmo, porque a gente acostumou há quantos anos ouvindo, mas também vendo ali. Vendo. Né? Não é raro o indivíduo com problema auditivo, ele vai no otorrino, e o otorrino encaminha para o oftalmo. Aí você fala assim, não, espera aí, eu não estou ouvindo, porque você precisa de óculos para ouvir melhor. Parece não fazer nenhum sentido, mas para o cérebro isso faz todo sentido. Sensacional, e é isso mesmo, né? A gente tem outras habilidades. Eu fico sempre, como eu tenho um nenezinho, né? Eu fico pensando sempre nas repercussões disso. Mas aí acredito que por ter já nascido nessa situação, ele vai criar outras habilidades também para ouvir melhor sem ler os lábios, né? Porque ele não sabe como que é fazer isso normalmente. Ele não sabe como não era. Não sabe como era antes, né? Exatamente. Então acho que vai criando outras habilidades também, e a ciência e os profissionais estão sempre atentos para que a gente possa correr atrás depois, né? Das perdas e, enfim, corrigir o que der aí. A gente está num momento difícil, mas eu tenho muita fé de que tudo vai ficar bem. Que a gente vai ter essa história para contar. É o que eu acredito. Depois. É o que eu acredito piamente. A gente está atravessando um problema muito peculiar, vamos dizer assim, da história recente da humanidade. Eu tenho certeza que isso vai passar como outros também já passaram. Então logo a gente vai poder se reunir e quem sabe a gente vai poder se abraçar e até, às vezes até se beijar com segurança. Vou passar os contatos do doutor, porque o tempo ele voa. 11 é o WhatsApp, 11 95883 7807. 11 95883 7807. O Instagram é @dr.igorduarte. No YouTube, o nome do doutor, Igor Duarte, sempre muito fácil de encontrar.
e www.drigorduarte.com.br. Então, doutor, abreviado, igorduarte.com.br. Doutor, sempre uma alegria te receber aqui. Muito obrigada por ter vindo. Está convidadíssima a voltar outras vezes. Estou sempre à disposição. É um grande prazer. Eu amo vir aqui. Tá? Um excelente tarde para você e para o amigo telespectador. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada. Obrigada a você que escolhe assistir a Consulta ao Doutor e ficar sempre muito bem informado aqui conosco. Muita alegria te encontrar aqui sempre. Tchau, tchau. Até amanhã.